Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Qual a melhor ação do setor bancário na Bolsa Brasileira? É isso que a gente vai responder hoje no Mercado Aberto. Roda a vinheta. Fala galera, Thiago Salomão aqui, sempre com ele, Matheus Soares. Beleza? Beleza, firmeza total. Vamos que vamos. É isso. Hoje o dia tá bonito, hein? Não, tá. Tô vendo nuvens ali no fundo. Todos os dias são lindos, Salomão. Todos os dias. Caramba. Só depende da nossa alegria em comunicar isso. Nossa, tem que botar até um coach assim embaixo. Todos os dias são lindos, só depende de nós. Aí. Mate, Diz aí. estamos aí com os papéis, muitos estudos. A gente vai falar do setor financeiro. Esse é um conteúdo que fala do talvez o setor mais importante da economia e da Bolsa. E também vai ser bom para entender um pouco do momento atual do setor, né? Mas ele vale também de uma maneira mais histórica, né? A gente vai, nesse vídeo, falar quem são Itaú, Bradesco e Banco do Brasil no sistema financeiro, né? Qual a importância de cada um deles e apresentar os números que eles representam ali no setor. A transformação estrutural que está acontecendo nos bancos, né? E como isso tem mudado um pouco a dinâmica nos últimos anos para o setor. Vamos falar especificamente de Bradesco, que está passando por um momento mais conturbado. E no final, vamos responder qual a melhor ação da Bolsa. Se é Itaú, se é Banco do Brasil ou se é Bradesco. Então, se você gosta de conteúdo sobre Bolsa, sobre investimentos, já deixa seu like aí e se inscreve no canal do Market Makers, que tem Mercado Aberto. É toda terça-feira às 18 horas. Exato. Toda quinta-feira às 18 horas tem podcast. E toda quarta-feira às 18 horas tem de investidor para investidor. Tem conteúdo pra caramba aqui. Então curta aí. É isso. Curta aí. E comente também, porque a gente sempre gosta de ver os comentários. Principalmente as críticas. Mate, já fizemos esse preâmbulo aqui. Vamos começar apresentando quem que são cada um deles. Né? Todo mundo conhece Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, mas como é que eles... onde eles são camisa 10 ali no setor de atuação. Né? Onde o Banco do Brasil é melhor que o Bradesco é melhor que o Itaú, e o Itaú é melhor que eles. A gente pode falar que o Itaú, ele é um banco que atende a classe mais alta da população. Então ele é camisa 10 ali nessa questão do atendimento. Quando a gente olha para Bradesco, ele é um banco que atende a classe mais baixa da população, mas ele também tem uma seguradora. Acho que uma coisa importante aqui desses bancos que a gente está falando é que eles não só dão crédito, eles também são grandes conglomerados financeiros. Então, o Bradesco tem a seguradora, mas se você pegar Banco do Brasil e Bradesco, eles também têm a Cielo como uma adquirência, o Itaú tem a própria rede. Então, são grandes conglomerados financeiros. E por fim, né, o Banco do Brasil, onde camisa 10 dele, ele é o banco do agro. Né? E além do agro, se a gente olhar a carteira de crédito dele para a pessoa física, ele é muito forte no consignado e por isso ele é tido como um banco com uma carteira bem defensiva. Então, se a gente fosse resumir os três bancos, eu diria que são esses. E trazendo números ali, né, vamos colocar até na tela essa tabela que a gente tem aqui. Vocês podem ver o valor de mercado dos bancos, né? O Itaú é maior que os dois juntos nesse momento em valor de mercado, mas são valores bem expressivos. O Itaú tem 100 milhões de clientes, o Bradesco tem 104 milhões de clientes, o Banco do Brasil 82 milhões. Eles também juntos têm quase 300 mil funcionários. Em número de agências, né? O Banco do Brasil é o que possui mais agências, são 10 mil agências espalhadas pelo Brasil. Quase 11 mil, né? O Itaú é o que tem menos, né? Ele passou, acho que ele acelerou mais esse processo de fechamento de agências, né? Em ativos, olha lá, 2 trilhões e 700 bilhões de reais em ativos do Itaú. O Bradesco tem 1,9 e o Banco do Brasil 2,2. E aqui o lucro recente, né? Todos eles lucrando bem acima de dezenas de bilhões de reais aí. Só que um deles está destoando, né? Um deles, que é o do meio, Bradesco, teve um lucro de 16 bilhões, uma queda de 21,2% ano contra ano. E aí tem outra imagem que, essa para mim é a imagem mais importante do setor, que mostra o histórico do ROI de cada um. Antes de falar do histórico do ROI, por que é tão importante olhar o ROI do setor financeiro, Mate? O ROI é a principal métrica de rentabilidade de um banco, né? É o retorno sobre o patrimônio líquido. É o lucro líquido que cada banco gera dividido pelo seu patrimônio. Ele é o resumo de tudo que um banco faz de bom. Então, se o banco sabe dar crédito, vai aparecer no ROI. Se o banco ele tem receita com serviços, que são inúmeras, isso vai aparecer no ROI. Então, quanto maior o ROI de um banco, maior é a remuneração que ele dá para os seus acionistas. Por isso ele é tão importante. Exato, porque conforme o patrimônio vai crescendo, ele tem que rentabilizar aquilo, né? Não adianta só o patrimônio crescer sem ele rentabilizar. E uma regra de bolso é, quanto maior o ROI de um banco, mais caro, né? Maior a relação preço sobre valor patrimonial vai ser. Né? Então, um banco que tem um ROI alto significa que ele vai ter que reinvestir
ele investe menos para crescer. E isso você deveria pagar mais por um banco que faz assim. Vocês estão vendo aí o histórico, tem mais de 10 anos de ROI aí, e dá para ver que o Itaú tem ali na média uns 20% de ROI. O Banco do Brasil, ele tem um ROI um pouco mais volátil, né? Até por essa segmentação, né, mais clara dele. Então, você vê que já chegou a ter ROI de quase 30% e ROI ali perto de 15%. Mas nos últimos anos, o Itaú e o Banco do Brasil têm tido um ROI ali na faixa dos 20%, né? A gente tira o ano de 2020, porque foi o ano da pandemia, todos eles foram impactados, mas eles têm tido um ROI nessa casa dos 20%. Já o Bradesco tem tido uma queda constante do ROI, né? Nos últimos 3 anos, a gente vê um ROI que já foi de 18%, hoje chegando a 10%, e se pegar o ROI do último resultado, foi até abaixo de 10%, né, Márcio? 6,9% no quarto tri de 23. Pois é. Bom, então acho que isso já resume bem a importância do setor financeiro, quão rentável eles são, né? Você tem uma empresa que dá um retorno médio de 20% ao ano sobre o patrimônio, você já entende que ele consegue devolver um bom retorno para os acionistas, mas o Bradesco passa por um momento difícil. O setor inteiro tem mudado, e acho que é bom a gente passar por esse ponto primeiro, né, Mate? Acho que o legal de entrar nessa mudança do setor é primeiro entender por que nunca ninguém conseguiu entrar no setor bancário brasileiro, né? Sempre foram esses 3 players, né? Pega a Caixa também como um player que está ali junto com o BB, mas talvez o Santander tenha sido o único ali, Banco Espanhol, que veio, conseguiu entrar, mas não com o mesmo protagonismo que todos eles. Mas talvez tenha sido a exceção da regra, que nenhum grande banco conseguiu entrar no sistema bancário brasileiro. Né? É um setor com muita barreira de entrada, então imagina, né? Você tinha que ter escala. Então esses grandes bancos, eles conseguiam chegar em diversos municípios do Brasil, né, com as suas agências. Então era muito importante você ter agência. Imagina um banco estrangeiro chegando aqui tendo que investir pesadamente, maciçamente em agências. Isso é muito custoso, é muito caro. Né? Então era mais difícil. E ao conhecer mais pessoas, ao estar em mais localidades, isso dá acesso a você conhecer mais o seu cliente, ser mais assertivo na entrega de crédito, ter mais relacionamento, né? E como esses grandes bancos, eles cobravam tarifas na época, né, para você ter cartão de crédito, para você ter lá a sua conta corrente, a verdade é que você não ia ter conta em diversos bancos, você ia ter conta em alguns deles, né? Então essa barreira de entrada, que eram as agências, e para você estar no setor de bancos, né, você tem que ter muito capital, ter capital regulatório, e capital é difícil, né, de você conquistar. Então isso dava muita barreira de entrada para outros entrantes também entrarem nesse setor. Fora que também, além de ter o capital, né, que é algo, tem que ter o dinheiro ali, dar crédito não é nada trivial, né? Então os bancos, eles acabavam tendo toda essa barreira de entrada a favor. E acho que o problema que acabou trazendo essa transformação no setor que a gente vai falar é que os bancos, isso não precisa nem ser um grande analista do setor para entender, né? O banco nunca foi uma empresa que adorada pela população, né? Sempre alguém reclamava, da tarifa que tinha que pagar para ter conta, para receber um cartão, aí era cartão com cobrança indevida, ou cobrança que você nem pediu para ter, de serviço que você nem queria ter, transferência tem que pagar, um monte de burocracia e custo que o banco, por ter essa barreira de entrada alta, ele podia cobrar isso dos seus clientes. Né? Era um serviço que era um mal necessário quase, né? Então o cliente pagava por não ter outra opção. Sim. Né? Mas isso começou a mudar, né, Mate? Isso começou a mudar principalmente com a entrada dos players digitais, né? Acho que o maior deles é o Nubank, que está chegando em mais de 80 milhões de clientes, sem agência, né? Entrou com cartão de crédito, você não precisava pagar anualidade, não precisava pagar diversos custos que um banco tradicional oferecia, né? E assim, isso mas mostrou... teve um passo até antes, né? Até a mudança de regulação, que deixou muito mais amigável até para outros setores, né? Não só no banco de varejo, né? Sim. Com menos capital você conseguiu criar um banco, né? Acho que esse é o ponto. Você não precisava mais de agência para ser um banco, né? O Nubank é um banco sem agência, isso torna o custo fixo do Nubank muito mais baixo do que esses outros bancos e você acaba oferecendo o serviço de maneira muito mais barata, né? Então isso provou que, e a partir daí, né? A partir dessa entrada dos bancos digitais, passou a ter muito mais concorrência nesse setor e os bancos tiveram que se mexer, muitos deles já cortando algumas tarifas que antes eram altíssimas. A gente vê vários pools, né? Várias piscininhas de lucro que os bancos tinham que começaram a ser fortemente impactadas, né? Na parte de investimentos, por exemplo, com o advento da XP Sim. e depois as outras plataformas, conseguiu oferecer
um serviço melhor para o cliente do banco que ele não tinha lá no banco. Setor de adquirências também, né? Você vê o caso da Stone e outras empresas que agora quase todo mundo tem um meio de pagamento ali dentro, né? Isso tudo é um pouco do reflexo da mudança da regulação, né? Que permitiu que outras empresas entrassem e fossem atacando vários pequenos pedaços ali do setor financeiro. O próprio né? Pix, né? Exato. Que cresceu de forma exponencial, muito rápida aqui no Brasil, né? Um sucesso mundial, tornou os custos de transação muito mais baixos, né? Você não precisa pagar mais por TED, por DOC. Então, isso ajudou bastante. E isso acabou trazendo, talvez, a consequência mais clara disso foi a queda do ROI, né? O retorno que os bancos tinham ali sobre o patrimônio começou a ser impactado em várias dessas janelinhas, né? Porque para você crescer no crédito, né, você tem que ter capital, como a gente disse aqui, né? Para você emprestar mais, você tem que ter mais dinheiro. Só que essas receitas que a gente está comentando aqui, que você trouxe, né, de XP ou Stone, tudo é receita com serviços que exigem menos capital do banco. E ao exigir menos capital do banco, é aí que está a grande rentabilidade deles. Ele emprega menos dinheiro, então qualquer retorno que vier já é uma margem maior. Na média, a receita, quando a gente pegava a receita de bancos, 30% eram serviços. E ao serem atacados por exatamente nesses serviços, o ROI dos bancos tende a ter tudo mais constante, né? Tende a ser declinante, caso eles não se reinventem, caso eles não cortem custos, caso eles não melhorem essa estrutura. E isso tudo que a gente está falando aqui é mais a questão estrutural dos grandes bancos. Mas o que a gente tem vivido nos últimos 2 anos é uma mudança, é um problema conjuntural no setor, né? A gente viu ali a inadimplência do setor bancário subindo bastante, fruto da taxa de juros, né, que subiu de maneira muito rápida aqui no Brasil, de 2% para mais de 13%, 13,75%. Diversas empresas entrando em recuperação judicial, e isso tudo acaba impactando o setor. Então, a gente traz 2 pontos importantes. O estrutural está pior e o conjuntural também está ruim. Só que no meio disso tudo, como a gente viu aqui nos ROIs dos grandes bancos, uns foram bem melhores do que os outros. Né? O Itaú, apesar de tudo isso aqui que a gente está falando, continuou com ROI de 20%, enquanto o Bradesco tem esse ROI que atingiu 6,9% no último trimestre. Bom, então acho que o Itaú conseguiu se adequar nessa nova realidade, ou foi se adequando, mas o que está acontecendo com o Bradesco? Por que ele está com um ROI tão baixo? É essa mudança estrutural ou tem um ponto mais específico no Bradesco? Tá, olha, eu acho que até tem o início de um problema que pode ser estrutural, tá? Mas acho que principalmente nesse momento que a gente está vendo de Bradesco, o que aconteceu foi a inadimplência subindo de maneira muito forte, né? Se a gente pegar o último trimestre, a inadimplência atingiu 5,1%. Quando a gente olha o Itaú, está mais ali na faixa de 2,8%. Então é uma inadimplência muito menor do que quando a gente olha o Bradesco. Se a gente pegar o Banco do Brasil, a mesma coisa, está ali em 2,9% a inadimplência. O que eles têm de diferente? Bom, como a gente disse no início, o Itaú ele foca mais ali no cliente de alta renda. Quando a gente olha o Bradesco, ele foca mais no cliente de baixa renda. Então isso poderia ser explicado pelo ramo de atuação dele? Poderia. Só que aí, quando a gente olha na questão estrutural, vamos comparar o Bradesco com algum comparável, né? Vamos olhar no Nubank, que também é um banco tradicionalmente conhecido por ter uma carteira de crédito focada, digamos assim, na mesma classe que o Bradesco foca. E a inadimplência, a pegar pelo resultado que acabou de sair, né, no quarto tri do Nubank, foi de 4,1%. Então, é uma inadimplência abaixo do que o Bradesco tem. E aí a pergunta, por que o Bradesco está indo tão mal? Será que é só conjuntural ou é estrutural? Dado que o Nubank, né, que é um banco mais novo, que não tem agência, tem uma inadimplência menor. Então, eu acho que assim, o problema atual é estrutural, inadimplência pegando fez ele provisionar muito, que acabou impactar o lucro, mas a gente pode estar no início aí também de um problema estrutural para Bradesco. Excelente. Então isso já traz para a pergunta principal. Qual a melhor ação da Bolsa? Né? Porque pelo desenho aí, Bradesco talvez não seja a melhor empresa nesse momento, mas na Bolsa, preço e o momento da empresa falam muito. Né? Às vezes o Bradesco pode estar com um preço muito barato em relação ao momento que está vivendo. Como é que você está vendo Bradesco, Itaú e BB? Então, tudo isso aqui que a gente falou, a gente pode olhar qual o preço desses bancos na Bolsa, a gente gosta de olhar para isso, o preço sobre o valor patrimonial, que é o quanto que o mercado está vendo, o quanto que o mercado acredita nessas empresas. Se ele acredita muito num banco, se esse banco cresce, ele vai pagar mais do que o patrimônio dele, né? Então, quando a gente olha o Itaú, por exemplo, né, que está vivendo esse momento especial, indo super bem, ele negocia a quase 8 vezes, 1,8 vezes.
Quando a gente olha o Bradesco, que está passando por esse momento difícil, ele já negocia abaixo de patrimônio. Então, ele tá negociando a 0,9 vezes. E o Banco do Brasil, que também tem vivido um momento especial, com inadimplência baixa e crescendo, com o ROI, está negociando a 0,98, né? Quase uma vez. Então, assim, o mercado já está vendo, já coloca no preço esse mau momento do Bradesco. Se o banco cresce com rentabilidade, você vai querer pagar mais do que o patrimônio. No caso do Bradesco, talvez ele esteja precificado, né? Toda essa coisa ruim que a gente está vendo, esse momento ruim que ele está vivendo, talvez isso já está no preço quando a gente está olhando aqui. Só que, para você querer pagar mais pelo patrimônio, o banco tem que mostrar algum ponto de inflexão. Tem que mostrar que a inadimplência vai cair, tem que mostrar que ele vai crescer a carteira de crédito. E olhando até a entrada do novo CEO do banco, que é o Marcelo Noronha, ele já trouxe um cenário que talvez o banco ele demore para crescer, ele demore para ganhar essa rentabilidade. Então, assim, olhando para esses dados, eu não me animo em comprar Bradesco nesse preço e tendo em vista também toda uma transformação que ele vai ter que passar. Você acha, então, que ele precisaria estar mais barato, um preço mais abaixo do valor patrimonial para justificar uma compra agora? Sim, né? Eu acho que, até porque, né, olhando o Banco do Brasil, que está quase negociando no mesmo patamar de múltiplo, e até é legal mostrar isso, porque mostra o quanto que um banco estatal é penalizado na Bolsa, né? O Banco do Brasil, apesar de estar indo super bem, está negociando quase no mesmo múltiplo que o Bradesco. Entre esses dois bancos, eu fico mais até com o Banco do Brasil do que Bradesco. Porque está com crescimento de lucro, está com crescimento de resultado, dividendo continua sendo distribuído. Sim. Tem a questão de governança, né, que acaba sendo um peso, por isso que é penalizado, mas quando tudo na Bolsa tem que ser relativo, né? Eu acho que o Bradesco, para justificar uma compra, então, ou ele teria que ser muito mais barato, ou ele já deveria estar mostrando algum ponto de inflexão. Pelos resultados, a inércia ainda é negativa, né? Ele continua piorando os resultados. A gente não sabe quando vai parar de piorar, né? Sim. E aí, no caso do Itaú, é um banco que já negocia a 1,8 vezes. A gente já teve na carteira e hoje a gente prefere não ter, né? Mas entre esses três bancos, eu diria que o Banco do Brasil aí é o que mais chamaria atenção para a gente colocar na nossa carteira. Então, no ranking seria hoje Banco do Brasil, depois Itaú, e por último, nada Bradesco. Tivesse... E tem uma questão adicional em Bradesco, que ele além de ser um banco, é uma seguradora, né? E você entender o setor de seguros também não é tão trivial, né? Se a gente pegar o último resultado, o ano de 2023, 9 bilhões de reais veio da seguradora. Então, assim, o que salvou, talvez, o resultado do Bradesco foi a seguradora. O que mostra que talvez a parte de crédito tá ainda, né? Tá muito ruim ainda, né? Então, acho que a gente precisa olhar mais alguns trimestres para entender se esse problema é estrutural, porque se for conjuntural, você compra Bradesco, mas não parece ser. Então a gente prefere ficar de fora. Entendi. Bom, excelente. Acho que só trazer um complemento aqui. A gente conversa com muitos gestores, né, ao longo das nossas andadas aqui pela Faria Lima. A gente vê gestor tá comprando Bradesco, né? Não são muitos, mas tem gente que acredita ali, que tem um pouco quase como um pouco do que o Morgan Housel falou, né, no último livro, né, que é o mesmo de sempre, que é um pouco de acreditar naquilo que vai continuar existindo sempre, né? Talvez como ele acredita que o Bradesco vai continuar existindo, deve ter em algum momento uma volta à média ali, né? Uma conversão à média, mas, enfim, talvez ele não esteja tão preocupado com o curto prazo, está olhando mais o longo prazo. E no caso do Itaú, até o gestor que gosta de Itaú, eu ouvi uma frase bem legal que reflete bem o Itaú, né? É um banco que dificilmente vai dar uma porrada na sua carteira, na bolsa, né? Mas, ao mesmo tempo, é um banco que você consegue, com uma certa previsibilidade, acreditar que ele vai entregar um retorno de 15% a 20% ao ano ao longo do tempo, né? Quase como se fosse um compounding. Então, aí pensando que agora o juro deve voltar a ficar abaixo de 10%, né? A gente está falando ali de um CDI mais 5, CDI mais 10 ao ano, né? Num período de longo prazo. Né? Eu sei que quando investe em bolsa não tem que olhar para o CDI, mas como todo mundo olha ali para o CDI, você já tem ali uma métrica interessante pensando em retorno, né? E acho que o Banco do Brasil, talvez ele pegue o melhor desses dois mundos ali, porque ele tem um pouco da previsibilidade que o Itaú tem com um gatilho de crescimento, porque o múltiplo ainda está barato, né? Então, ele pode ter uma reprecificação na bolsa. E o banco, né, já até falando de Bradesco de novo, tem a questão de, quando você entra num ciclo ruim, pode ser muito difícil você voltar para um ciclo bom, né? Porque você pega o Bradesco, né, que não é tão conhecido por ter ali uma satisfação muito grande por parte dos clientes. Tendo em vista agora a chegada do Nubank atacando exatamente o público dele, ele vai ter que cortar custos, ele vai ter que diminuir o número de agências. Se ele já não estava conseguindo ter um
um atendimento personalizado nesse momento, dificilmente ele pode conquistar isso sem ter alguma mudança muito drástica de cultura ali, né? Você trouxe o ponto bem importante da cultura, viu? Assim, não precisa ser um grande investidor ali, é muito mais acompanhar o dia a dia. E eu trago como exemplo a Laranjinha, né? Que é a máquina do Itaú, né? O nome da maquininha do Itaú hoje é Laranjinha, né? Para quem conhece o setor bancário, né? Toda aquela formalidade, imagina alguém 5 anos atrás, nem precisa ser tão longe, alguém levantar a mão ali no Itaú e falar, vamos chamar a nossa maquininha de Laranjinha, que vai estar ali. Pô, é uma ideia que jamais entraria ali na discussão, né? Acho que isso, o exemplo parece até um pouco anedótico, mas mostra o quanto essa mudança cultural aconteceu, está acontecendo no Itaú. É uma mudança de posicionamento que o Bradesco vai ter que passar. E não é trivial, né? Voltando à primeira tabela que a gente trouxe, né? A empresa tem 85 mil funcionários, né? Tem muita gente ali. Então, para mudar uma cultura com tanta gente, passa por um período ali que pode demorar muito mais do que um trimestre ou 2, né? Isso aí. Então, talvez demore para aparecer nos resultados. Bom, é isso, galera. Deixa nos comentários aí qual o seu banco preferido da Bolsa e também deixe suas perguntas aí, porque a gente, como vocês viram no último Mercado Aberto, a gente adora responder as perguntas que vocês deixam nos comentários. Valeu, Mate. Valeu, Saloma. Valeu, pessoal. Até a próxima.